Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais um vídeo aqui, ah, um vídeo resposta, digamos assim, mas é comentário sobre os comentários recentes aqui no canal. Eu quero aproveitar e comentar porque o que duas pessoas que comentaram aqui, né? Vou chamar de irmãos, eu não sei quem são, mas os irmãozinhos comentaram aqui, reflete muito bem também o problema, as crises que nós temos aqui no Brasil quanto à cristandade, digamos assim, e trazem críticas, né? E eu vou precisar tanto pontuar aquilo que está correto, como também refutar, né, um pensamento errado expressado por esses irmãos. Então eu espero que eles possam acompanhar o vídeo com atenção, compreender bem, tá? Não é nenhum tipo de ataque pessoal a ninguém, eu não faço isso. Eu respondo. Infelizmente, às vezes as pessoas elas não, sabe? Elas perguntam e não suportam a resposta. Mas eu não penso que vai acontecer isso com vocês, não. Eu espero em Deus que vocês possam acompanhar toda a argumentação aqui, tudo que eu vou falar, tudo que eu vou ensinar, e refletirem bem sobre isso, tá bom? Para os demais irmãos aí, muito obrigado pelo apoio. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, isso ajuda muito, tá? E não se esqueça de dar o joinha de vocês em todo vídeo que vocês assistirem aqui, não é? Também comentar, isso é muito importante, e compartilhar, é claro, em todas as suas redes sociais, grupos de WhatsApp, viu? Dá uma força aí. Sem mais enrolação, então, bora pro vídeo e roda a vinheta. Então, pessoal, eu separei aqui, né, dois comentários recentes aqui no canal. Comentários que revelam certa dor e crítica, e eu entendo perfeitamente, tá? Entendo. E por isso que eu resolvi comentar, certo? O primeiro deles vão ser dois comentários específicos que eles têm relação, né? E é bom trazer clareza. É o do Joel pós-moderno, né? Ah, eu não sei porque esse nome pós-moderno vinculado ao seu nome. Isso quer dizer o quê? Que você é adepto a essa cosmovisão pós-moderna? Espero que não, tá? Sinceramente, espero que não. Se você é um cristão, então espero que não. E também o Alexandre Oliveira Almeida. Muito obrigado. Ele também comentou aqui, então, tanto para o Joel Pós-Moderno como para o Alexandre Oliveira Almeida. Muito obrigado pelo comentário de vocês, tá? E o Alexandre também pela pergunta. Vamos lá, então. Eu quero começar com a pergunta do Alexandre. Ele fala bem assim: quem e qual a igreja que devo ir? Qual delas leva ao céu? Por que disputar ideias teológicas? Vamos pensar sobre isso. Mas somando a isso, vem também o comentário do Joel, não é? Que traz uma dor, traz uma crítica, e eu acho que é importante. Então, ele fala bem assim: você pode fazer um vídeo sobre as brigas e discussões inúteis no meio evangélico brasileiro? Fale sobre como você vê tantos debates entre irmãos, divisões, polêmicas, fofocas, um acusando o outro de seita e outros problemas. Eu gostaria muito de ver um canal protestante falando disso, mas parece que absolutamente nenhum produtor de conteúdo se importa com isso. Bem, penso que você foi contemplado, né? Eu vou falar sobre esse assunto. No entanto, pelo tom do seu comentário, eu entendo que talvez a minha resposta não seja satisfatória, tá? Mas eu vou tentar ser o mais claro possível para que você realmente possa compreender bem, né, toda essa questão, tá? Qual é o cerne disso? Qual é o centro disso? Isso vai servir para você, né, Joel no caso, e para o Alexandre Oliveira, para os dois, tá? Então, vamos lá. Começando com essa pergunta, quem e qual igreja devo ir? Qual delas leva ao céu? Por que disputar ideias teológicas? Então, vamos lá. Eu posso ser objetivo, e é claro que eu vou entender se alguém falar bem assim: você está puxando sardinha para o seu lado. Tudo bem.
né? Eu aguento isso aí, tudo bem. Eu realmente sou um defensor, né? Do entendimento de que a fé reformada é bíblica, né? A fé reformada é simplesmente a expressão de uma cosmovisão bíblica, né? E, portanto, é fiel. E por isso, a minha recomendação para qualquer um é vá para uma igreja reformada. É claro que isso oferece também certos perigos, porque o nosso contexto é um contexto tão relativizado, tão relativista no caso, né? Tão problemático que, tipo, tem que tomar cuidado quando se vai procurar uma igreja reformada, né? Porque aqui tudo é pirateado, inclusive igreja. Certo? Essa é a realidade, tá? Aqui está cheio de igreja pirata, né? Como diz o povo, made in China, né? Paraguex, Cabritex, que dizem alguns paulistanos. Ou seja, por que eu disse que são pirateadas? Porque não são igrejas reformadas de fato, mas gostam do nome porque o nome dá status. Na cabeça deles, pelo menos, né? Para mim, não tem nada a ver com status, né? Mas apenas com uma identidade histórica de uma tradição confessional e fiel. Então, igreja nenhuma leva para o céu, né? Quem leva para o céu é Cristo. Então, nenhuma instituição religiosa leva para o céu. A igreja de Cristo ela apenas é baluarte da verdade, sustentáculo. Ela guarda a verdade que lhe foi dada, revelada por Deus, mas ela não leva ninguém para o céu. Na verdade, os que vão para o céu se reúnem na igreja, né? Os que vão para o céu por conta da graça de Cristo, ou seja, quem foi salvo por Cristo é que se reúne na igreja. Então não há como dizer que é crente genuíno, salvo por Cristo, não se reunir, não é? Como igreja. Então, igreja, né, não leva para o céu, a igreja é levada para o céu, né? Ou será levada para o céu. A igreja é salva em Cristo, por Cristo, certo? E aí vem o ponto, apesar disso, né, quando eu falo isso, não se deve entender igreja no sentido moderno, ou pós-moderno, digamos assim. Porque as pessoas têm em suas mentes que igreja é simplesmente uma tradição cristã ou as denominações várias que existem. E aí cada um diz que a sua é a igreja, né? E isso é uma confusão, isso é um problema muito sério, né? Porque, embora exista tanta confusão, há como discernir, certo? Qual é a congregação, digamos assim, a tradição cristã que de fato pertence à Igreja de Cristo, né? Porque há muitas que não pertencem de jeito nenhum. E não é questão de eu estar julgando alguma congregação, é porque a Igreja de Cristo ela tem marcas distintivas, não é? Ela tem distintivos claros que estão totalmente ligados à Escritura, à ordem dada por Cristo, às ordens dadas por Cristo. Sendo assim, se alguma denominação ou tradição cristã não se adequa às ordens de Cristo, à sã doutrina, ao que está no texto da palavra de Deus, não é igreja. É uma seita, ainda que seja aceito pela maioria como evangélico, isso não faz a menor diferença. Não tem igreja evangélica na Bíblia, não tem igreja católica romana na Bíblia, não tem igreja reformada na Bíblia, não tem igreja luterana, anglicana, não tem nada disso na Bíblia. Na Escritura Sagrada, nós aprendemos sobre a igreja de Cristo. Tá? Então, na Bíblia não tem nem denominações, não existia isso. Esse negócio de denominacionalismo, isso aí é uma podridão no nosso meio. Eu tenho que dizer isso. Nós, cristandade, somos tão problemáticos, não é, que, por conta de várias cisões, umas, não é, eu entendo e são justificáveis por conta da luta pela verdade, mas outras cisões, talvez a maioria das cisões, das divisões, acontecem por motivos mesquinhos que nada tem a ver com a palavra de Deus. E aí são injustificáveis, são pecado, são rebeldia contra Cristo. Tá? Mas é possível, viu, meus queridos? Todos os demais irmãos aí. É possível, sim, distinguir no meio dessa bagunça, dessa Babel religiosa da cristandade, não é, quais congregações de fato são expressões fiéis da Igreja de Cristo. Ou, em outra linguagem, de fato pertencem à Igreja de Cristo. São congregações fiéis. Tem como, tá? E por mais que algumas pessoas, não sei se é o caso de vocês, eu acho que não, espero que não. Por mais que algumas pessoas meio que tenham perdido esperança, né? Peraí, só um minutinho. Tenham perdido as esperanças com relação a isso,
Eu realmente incentivo a não perder as esperanças de jeito nenhum, porque apesar de tanta infidelidade, Cristo, ele preserva o remanescente fiel. Sempre foi assim, tá? Durante toda a história, o Senhor, não é, ele realmente preserva o seu povo. Não preserva uma denominação, simplesmente. Não preserva uma tradição específica cristã. Não. Ele preserva o seu povo, tá? Que está espalhado pelo mundo. Não é? E não é necessariamente reformado. Esse é um ponto muito importante, certo? Então tem que dividir essas coisas, tá? Mas vamos lá. Ah, por que disputas teológicas? Disputar, no caso, ideias teológicas. E aí nós vamos entrar aqui no que Joel falou também. Ele falou: você pode fazer um vídeo sobre as brigas e discussões inúteis no meio evangélico brasileiro? Então, meu irmão, vamos lá. Existem brigas inúteis? Sim. Você fala sobre outros problemas como polêmicas, etc. Sim, tudo isso existe. Né? Eu posso confirmar e até concordar com o irmão também. Existe muito problema, tá? Uma crise espiritual gigantesca, como nós estamos presenciando mesmo, e muitos problemas tolos, tá? Muitas divisões que são de ordem, não é, pecaminosa. Entende? São fruto da carne. É egoísmo puro. Muitas divisões acontecem porque os homens querem criar o seu próprio império religioso. Entende? Tipo, eu não concordo com a postura do pastor, o comportamento do pastor, como o pastor governa, ensina. Então, porque eu não concordo, eu vou começar uma igreja para mim. Isso acontece aqui, tá? Tá cheio de gente que não foi ordenado por ninguém, mas se ordenou. Tá cheio de denominação, não é, que não é parte de uma tradição histórica cristã, mas são fruto de cisões. Cisões, na maioria das vezes, não por razões justas, porque existem razões justas, tá? E bíblicas, ok? E piedosas. Mas por razões que são mesquinhas, que são egoístas, que são daquilo que eu falei, pessoas querendo criar o seu império religioso, tá? Querendo ser papas, né? Então, enquanto você vê na Igreja Católica Apostólica Romana, ah, por mais que para mim o nome seja problemático, um papa, no contexto evangelical, você tem muitos papas, tá? Dominadores, digamos assim, das pessoas, que se autodeclararam, né? Que se auto-ungiram, ordenaram, consagraram. Isso parece ser muito comum no evangelicalismo, né? E muitas congregações cresceram assim. Para mim são seitas, mas é aceito no meu evangelho, né? No evangelicalismo, e é chamado de evangélico. Tá? Eu discordo, não são evangélicos coisa nenhuma, mas tudo bem. Então existe sim muita briga inútil. Por exemplo, brigas, acusações, polêmicas, tem aos montes. E você observa bem que essas brigas e polêmicas, não é, que são as inúteis que eu digo, elas nunca são motivadas por doutrina. Doutrina é coisa séria, não é brincadeira. Elas são motivadas, às vezes, por inveja, às vezes por disputa territorial. Acredite, eu já fui pentecostal, neopentecostal, e eu sei muito bem disso. Eu já fui obreiro nessas instituições gigantescas aí, tá? Fui obreiro de uma, não vou falar o nome, mas fui obreiro de uma instituição dessas que durante muito tempo fez um baita sucesso aqui no contexto, né? Pau a pau com as demais, né? Digamos assim, as demais grandonas neopentecostais. Pra você ter uma ideia. Eu fui obreiro, tá? Eu sei muito bem disso. E eu lembro, meu irmão, que há muitos anos, muitas luas, eu também enxergava que toda a briga que há no meio protestante é uma briga inútil. Toda ela. E cheguei a fazer até uma música, né? Isso se perdeu, tá? Eu compunha rap antigamente, então eu fiz pelo menos uns 10, eu acho, ou mais também, né? Mas eu nunca fui tão vidrado em deixar isso muito registrado. Eu gravei, na época, de maneira amadora, é claro, mas acabei perdendo, né? Porque ainda é época de mídia de CD, esse tipo de coisa, acabei perdendo e ficou por isso mesmo e acabou. Então, mas eu fiz uma música chamada Guerra entre Irmãos, justamente porque, quando eu olhava para o protestantismo, eu tinha aprendido também que isso tudo é igreja evangélica. Então você tem do lado
do lado de lá da linha, ou do lado de lá da ponte, né? Você tem a Igreja Católica Apostólica Romana e da ponte para cá você tem a Igreja Evangélica. E é assim que eu enxergava, porque é assim que eu fui ensinado, né? Quando eu me tornei evangélico. E por isso eu fiz essa música, Guerra Entre Irmãos, justamente para criticar, não é? E eu sei que até cantores, né, do meio gospel, do meio evangélico, fazem músicas também com certas críticas. ah, e eu entendia, né? Eu critiquei na música por conta disso, porque na minha cabeça eram irmãos brigando. Eram irmãos brigando. Hoje eu vejo totalmente diferente. Eu vejo que essa briga acirrada existe porque não são irmãos, tá? E nós temos que aprender a nos desvencilhar dessa cultura evangelical de achar que tudo o que tem uma estética evangélica é evangélico, porque não é. Não é, certo? A cristandade tem camadas, é que nem uma cebola mesmo. E para realmente chegarmos ao centro, nós temos que tirar essas camadas. E nós fazemos isso estudando a história da igreja, a história da reforma, como que a reforma aconteceu, como ela se espalhou, quais foram as suas divisões, não é? Até verificarmos quando começou o processo de divisões e mais divisões e proliferação de denominações, etc. Para todo mundo perceber como isso não é uma coisa de Deus, não é uma coisa diabólica. Porque muitas das cisões que vem acontecendo ao longo dos anos não são justificáveis, não são baseadas na escritura, não são baseadas na verdade, não é uma defesa da verdade. Então existe muita coisa inútil, sim, certo? Mas sinceramente, eu vejo que eu nem fico comentando isso, né? Eu nem faço do meu canal um lugar, né, um canal para que eu fique fazendo toda hora reações das briguinhas que acontecem entre os evangelicais. Eu não faço isso, porque eu nem considero que isso é cristianismo. Para mim, isso é paganismo com um rótulo evangelical. Então, eu não estou preocupado com isso. Eu não estou vendo, são meus irmãos. Não, eu não sei. Eu não sei dizer. Tá? Essa mentalidade universal de que somos todos irmãos em Cristo, isso para mim é balela, isso é conversa fiada. Né? Porque essa unidade real, para mim, ela é inexistente. Ela é inexistente. Certo? Ela existe, quer dizer, ela não é como estão dizendo. Né? Não vou dizer que isso é inexistente, não. Sim, ela existe, né? Senão eu vou estar negando a catolicidade da igreja, mas sim, existe uma catolicidade, porém, né, isso tem limite. Porque a catolicidade, ela tem de fato limite. E o limite da catolicidade é a apostolicidade, ou seja, é a doutrina. Se está havendo, por exemplo, divergências tão ferrenhas doutrinárias, não é? Então, essas divergências acabam, não é, excluindo as partes, entende? Não tem como haver unidade de fato. Só que isso para mim é justificável. O que não é justificável, o que não faz sentido, digamos assim, e não glorifica Deus de jeito nenhum, é esse divisionismo que acontece no evangelicalismo, né? Então, essa bagunça de vários tipos de igrejas batistas, vários tipos de igrejas pentecostais e vários tipos de igrejas presbiterianas e vários tipos de denominações livres que se chamam de reformadas, tudo isso é uma bagunça que não faz o menor sentido. Porque virou isso aqui, tipo, é uma mentalidade revolucionária que se tem hoje, tá? As pessoas são marxistas, mesmo que elas não saibam, e elas realmente... eu não quero me submeter a liderança, né, a conselhos de igreja, de jeito nenhum, a instituições. Vou começar um trabalho, eu sou o missionário, eu vou pregar. Olha, isso aí é absurdo, né? Porque Cristo instituiu ordem na igreja. Ele deu liderança. Então, indivíduos que não foram ordenados, eles não deveriam estar ensinando como se fossem mestres do povo de Deus, mas estão. Especialmente hoje, na época da internet. Então, cada um fala o que quer. Eu sou um pastor, eu fui ordenado para isso. Eu não estou aqui como um irmão comum que está revoltado com alguma coisa e sai falando de maneira irresponsável tudo o que quer. Eu sou um pastor, eu respondo, né? Eu tenho um compromisso, tenho responsabilidade, certo? Então, para o irmão entender, eu entendo sim, claramente, concordo que há muita briga inútil, né? Há muita confusão, só que o que o irmão chama de meio evangélico brasileiro, na verdade, é o que se chama, esse é o termo correto, de evangelicalismo. Porque igrejas evangélicas são históricas, tá? Elas são muito bem definidas, você consegue distingui-las. E elas não estão nessa bagunça de briga, não. Desse jeito, não. Certo? Eu posso dizer isso porque, por exemplo,
como pastor de uma igreja reformada, a igreja reformada de verdade, não essas igrejas reformadas cabritas, né? Ou seja, essas igrejas reformadas que são piratas, basicamente. Entende que começou do nada, porque alguém achou que devia ser pastor e acabou. Essas sim se envolvem nessa divisão inútil, não é? Nessas polêmicas tolas. Mas uma igreja reformada é uma igreja histórica. Ela tem um sistema histórico que é funcional. É perfeito? De jeito nenhum. Né? Nós somos os seres humanos, então nós somos pecadores mesmo. Mas estamos lutando para seguir fielmente aquilo que a Bíblia ensina, em relação a tudo, em relação à doutrina no sentido geral, né? À pregação, ao governo da igreja, à interação na sociedade, em tudo. Né? Infelizmente, isso não agrada a maioria. Né? Claro que não, né? Não agrada a maioria. Para muitas pessoas, nós somos irrelevantes, né? Porque as pessoas não querem muito essa questão de fidelidade bíblica, a tradição cristã fiel, bíblica. Não, as pessoas querem uma coisa mais espontânea, né? Eu sinto, eu faço e é assim que Deus trata comigo. Basicamente é assim, certo? Mas eu queria dizer para o irmão que, e aí vai responder a pergunta que o Alexandre fez também, por que disputar ideias teológicas? Porque ideias teológicas, né? E aí vem a parte onde eu falo sobre as divisões que acontecem e polêmicas, tá? E discussões que não são inúteis, são necessárias e que têm um fim que é a glória de Deus, não é? Que é a luta pela verdade. Por que então manter disputas teológicas, não é? Por uma questão muito simples, meus irmãos. Porque a verdade, ela existe e ela é uma só, ela é absoluta. E não é cabível, nem lógico, de jeito nenhum, por exemplo, entender que a mesma Bíblia Sagrada, ela comporta esse mundo gigantesco de interpretações diferentes. Isso está errado. Isso está errado. Isso é aquela mentalidade de que todos somos vencedores. Não tem ninguém errado, ninguém é perdedor. Está totalmente errado. Isso é contraditório filosoficamente, tá? Isso não faz o menor sentido logicamente, certo? Não tem como. Imagine, cada denominação, não é? Cada denominação tem a Bíblia. E cada denominação está dizendo que essa Bíblia é a única regra de fé e prática. E cada denominação tem uma interpretação particular da Escritura Sagrada. E, consequentemente, chegam a conclusões diferentes, com doutrinas diferentes, com dogmas diferentes. Certo? Eu não posso olhar para isso e dizer que isso é correto, que isso é bíblico, que isso é a vontade de Cristo, não. Isso está rompendo com o entendimento da catolicidade da igreja. Por quê? Por um princípio muito simples. Né? Vai observar, por exemplo, Efésios capítulo 4. O que é ensinado e defendido por Paulo, eu estou dando só isso como exemplo. Mas você pode pegar a carta de Paulo aos Colossenses, aos Filipenses, aos Gálatas, também as cartas de João, você percebe de maneira muito clara que havia uma doutrina. Né? Quando eu falo uma doutrina, é a sã doutrina, e tem várias doutrinas nessa sã doutrina. Né? Ou seja, havia uma doutrina, porque o evangelho é um só, a verdade é uma só. É uma só fé que a Escritura defende. E não variações da Escritura de interpretação. E não tipos de fé diferentes que são aceitas e suportadas dentro da igreja. Isso não existe, tá? Não havia doutrina diferente, por exemplo, nem quando você pensa, vamos analisar, né? Na Bíblia não tem denominação. Né? Então a igreja de Corinto é uma denominação. Não é? Mas era a igreja de Cristo que estava em Corinto. A igreja de Cristo que estava na região da Galácia. A igreja de Cristo que estava em Filipos, em Colossos e assim por diante. Ou seja, eram a igreja de Cristo ali manifestada. E cada congregação, cada igreja local, não é, tinha uma mesma doutrina, que era a doutrina dos apóstolos. Ou seja, havia apostolicidade ali, certo? A doutrina dos apóstolos, que é o que nós temos aí na Bíblia Sagrada, né? É o fundamento da igreja, a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então, é inconcebível que os apóstolos, né, porque se eu falar que está tudo certo, está tudo bem, e nós somos todos irmãos, mesmo com discordâncias tão absurdas, doutrinárias, que os apóstolos, eles, inspirados pelo Espírito Santo, registraram um texto, nos deram um texto que comporta essas divergências. Isso, para mim, é ridículo, inaceitável, é um ecumenismo forçado e barato, tá? E que não representa de jeito nenhum aquilo que aprendeu na palavra de Deus, tá?
É porque as pessoas preferem manter essa ilusão da unidade, né? Quando não existe unidade real. Né? Eu vou dar um exemplo para você como é que não existe unidade real. Se uma pessoa vem de outra denominação para a igreja que eu sou pastor e chega num dia de ceia, eu vou, antes do culto, conversar com ela e explicar que eu não vou servir a ceia para ela. Ah, vocês são exclusivistas. Não, de jeito nenhum. É porque a igreja não é como eu quero. Existe uma ordem bíblica. Há princípios da Escritura Sagrada com relação à ceia. E eu recebi a incumbência, o trabalho, o chamado, a vocação de pastorear. E especificamente a igreja local que está ali. E como um pastor, não é, que também sou, nesse sentido, um presbítero mais docente, eu devo cuidar daquele rebanho que Cristo me deu. Aquela pessoa que vem de fora, não é? Eu não sei quem ela é. Eu não sei de onde ela vem. Eu não sei o que ela aprendeu. Ela pode ter aprendido sobre a ceia, sobre Cristo, sobre tudo, algo totalmente diferente do que eu estou ensinando, do que eu aprendi. Nesse sentido, não há comunhão entre nós de verdade. Não há. Entendeu a situação? Então eu não posso deixar a pessoa cear. Não faz sentido. Eu estaria profanando a mesa do Senhor se eu deixasse. Como é que eu posso ter comunhão com alguém, não é, de consideração para chamar de irmão, mas nós não cremos na mesma verdade? Ah, mas não cremos em Cristo? Sim, mas isso aí é genérico. Qualquer grupo cristão crê em Cristo. Né? O Testemunho de Jeová crê em Cristo. É uma seita dentro do contexto do cristianismo. Crê em Cristo. No entanto, não como nós. Certo? Os católicos romanos creem em Cristo. No entanto, não exatamente como nós. E eu não estou falando que os católicos romanos têm divergência com os reformados, por exemplo, ou com as igrejas históricas protestantes, com relação a quem Cristo é. Mas tem divergência no que diz respeito à obra de Cristo. Essa obra é suficiente ou não? Pois bem, no meu evangélico é do mesmo jeito. Boa parte das congregações e denominações também não creem na suficiência da obra de Cristo. Para eles, a obra de Cristo é defeituosa. Não salva de fato, porque o homem tem que ter participação nisso. Então nós não temos a mesma fé. Entendeu? Entende que essas distinções doutrinárias elas não são bobagens, não são questões secundárias, são questões seríssimas e que, na verdade, têm a ver com crer no Evangelho ou não. Ou, usando os termos de Paulo em Gálatas capítulo 1, crer em outro Evangelho ou no único Evangelho que foi entregue pelos apóstolos. Então, quando você vê denominações com a mesma Bíblia, mas chegando a conclusões diferentes, nós temos que entender diante disso. Tá? Isso é necessário. Tirar esse véu de ilusões, tá? Essa nata nos olhos que nos impede de enxergar nitidamente e entender uma questão muito lógica. Se eu estou certo nas minhas convicções, se a interpretação da minha tradição cristã está correta, é uma exposição fiel da palavra de Deus, então o meu vizinho, né, ou seja, aquela outra denominação ou tradição cristã que tem uma interpretação diferente da nossa, está errada. Está errada. Ah, mas aí é porque vocês são arrogantes, vocês reformados querem ser melhor do que todo mundo. Não, calma lá. Peraí. Raciocine. Eles também devem pensar assim para serem coerentes. Lá, se eles entendem que eles estão com a verdade, então quem não está com a verdade sou eu, porque eu penso diferente deles. E se eles falarem isso, ó, para mim tá ok. Eles estarão sendo coerentes. O que para mim é incoerente é, por exemplo, chega um luterano e fala, nós luteranos estamos certos, e vocês reformados também. Para mim isso aí é incoerente. E isso para mim é absurdo. Se eu for para uma igreja luterana, eu não posso tomar ceia. Se um luterano vem para a nossa igreja reformada, eu também não vou poder tomar ceia. Se eu vou para uma igreja anglicana, eu não vou tomar ceia, assim por diante. É assim que funciona. E quando essas tradições estão mantendo, nesse sentido, essa separação, estão sendo coerentes. Não é um tipo de briga, então, inútil, não é um tipo de discussão inútil, é uma defesa da verdade. Se eu entendo que a doutrina que eu defendo é a doutrina que explica corretamente, fielmente a palavra de Deus, então aquilo é a verdade e eu devo lutar. Tá? Lutar.
e até da minha vida por isso, porque é o que eu creio, tá? É o que eu creio. É assim que eu leio a Bíblia. Então, o fato de eu ter essa convicção implica também em que aqueles que pensam diferente estão todos errados, tá? E isso não estou dizendo para... Ah, é porque como reformado eu me coloco acima dos outros. Totalmente errado. Eu só estou usando uma questão lógica de coerência. Entendeu? Então não dá para aceitar numa boa, como se fosse normal, como muitos têm procurado fazer hoje. E infelizmente eu tenho que dizer que esses que procuram manter essa mentira, que é essa unidade que existe evangelical, ou evangélica, eles estão mentindo. Mas eles vão parecer para a boa parte das pessoas que não pensam sobre isso como se eles fossem realmente pessoas cristãs, pessoas piedosas, pessoas que são do amor, da paz. E eu que falo isso, não é? Embora ninguém possa me refutar, porque a questão não é defender o que eu penso especificamente, mas é defender uma questão coerente. Coerente. Não é? Não pode eu dizer A da Bíblia e você dizer B da Bíblia e nós dois estávamos certos. De jeito nenhum. Nós dois podemos até estar errados, mas certos os dois não estão, não. Então, se eu defendo que eu estou certo, você tem que estar errado. E se você está certo, o errado sou eu. É simples assim. É lógico. Mas as pessoas não se apegam à lógica. Elas querem viver na ilusão. Então, esses que dizem essas coisas são vistos como sendo pessoas maravilhosas, pessoas do amor, pessoas que têm lutado pela unidade cristã. E é claro que eu vou ser visto como alguém do ódio, como alguém polêmico, como alguém que gosta de divisão. Eu não estou dividindo a igreja. Quem sou eu? Eu só estou apontando para uma divisão que já existe, né? Que está ali na cara. Mas tem gente que prefere fingir que não tem. E eu estou dizendo que tem sim. Eu não sou cego, eu não sou doido. Eu estou vendo ali. Não tem unidade nenhuma, não. Ah, mas vocês reformados são arrogantes, né? Porque naquela questão, né? Mas aí, veja, isso vale para luteranos também, né? E para outros também. Mas vamos falar sobre nós reformados. Vocês são arrogantes porque a pessoa vem de uma igreja evangélica para a igreja de vocês, tem que, sabe, vocês não dão a ceia, né? Ora, vamos ser honestos. Isso acontece daqui para lá também. Se algum reformado, né? Espero que em Deus que isso nunca aconteça, porque para mim não faz o menor sentido. Mas se alguém que foi membro de uma igreja reformada resolver frequentar uma igreja batista ou pentecostal, não importa qual seja, inclusive pode até ser igreja batista particular, que é mais próxima a nós reformados, mais próxima, mas não é reformada. Eles chegando lá vão perguntar: eita, você veio de igreja presbiteriana, né? E veio de igreja reformada, né? Ou presbiteriana? Sim. Mas você foi batizado quando? Criança ou adulto? Porque a igreja reformada batiza criança desde sempre. Isso não é novidade, né? Batiza criança, traduza-se os filhos dos membros da igreja, né? E não qualquer criança. Mas vão perguntar. Não, eu fui batizado quando criancinha, quando bebê. Porque eu sou cristão reformado. E aí lá, eles não vão aceitar o meu batismo. Vão querer que eu seja batizado novamente. Ou então vão dizer, descaradamente, que o meu batismo não foi válido, então não aconteceu um batismo. Essa é a realidade. Entendeu a situação? E de lá para cá, nós não vamos exigir batismo de ninguém. Então, se alguém se queixa com relação à ceia, não é? Eu também posso usar o argumento de que, peraí, mas se alguém vem de lá para cá, certo? Eu não vou exigir que a pessoa se batize de novo. Isso não existe. Ela já foi batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e para nós é suficiente. Mas, tendo o reconhecimento, é claro, que é uma denominação cristã, de fato, né? Mas não acontece isso do outro lado. Então, entende? Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês entenderem é porque a verdade existe. Se a verdade não existisse, se a Bíblia Sagrada fosse um livro relativista, onde cada um pega a Bíblia e realmente é lícito e é justo e é bom que todo mundo entenda do jeito que quer, então eu não teria razão realmente para ensinar. Eu não teria, por exemplo, razão para falar que realmente tem muita coisa errada. Nós não teríamos razões para certas divisões em torno de doutrinas. Não teria, porque no fim a Bíblia não seria a verdade, mas seria, na verdade, um baú cheio de verdades, e apenas isso. E cada um pega aquilo que lhe interessa e entende como quer, e está todo mundo certo. Tá?
Se fosse assim, então, realmente, a, o disputar ideias teológicas não teria sentido nenhum, viu, Alexandre? Nenhum. Nenhum. Mas a questão aqui não é assim, não é? Então, a verdade existe. Cristo nos ensinou a verdade. Ele é a verdade. A palavra dele é a verdade. E, portanto, se a verdade é real e ela existe, ela é absoluta, eu tenho que lutar para defendê-la, né? E cada um vai lutar também. E para ser coerente na luta pela verdade, não se pode admitir aquilo que se vê como mentira. Então, se eu ensino, até para ficar claro, né? Vou usar esses termos aqui para os irmãos entenderem. Se eu ensino, se eu creio e ensino que Deus salva o homem sem a ajuda do homem, e isso é a verdade, então aquele outro pastor, líder, membro, né, cristão, que ensina que Deus salva o homem com a ajuda do homem, ele está com a mentira. Nós não podemos estar certos os dois. Isso não faz sentido. É por isso, é porque a verdade existe que existem os debates teológicos, não é? As disputas teológicas. Por que a igreja, meus queridos, lá no começo, realizou grandes concílios? Para defender a verdade. Por que a reforma aconteceu? Para defender a verdade. Entende? Se ideias teológicas fossem uma coisa secundária, ou se divisões em torno da doutrina fossem coisas secundárias, a reforma não deveria nem ter acontecido. Era melhor todo mundo ficar em Roma mesmo e viver nessa incoerência. Pronto. Roma, a guerra do Papa, né? Como diziam os reformadores, os papistas, a guerra do Papa é a expressão exata daquilo que é a mentalidade de muitos evangélicos hoje. Tá? Que não deveria haver discussões, brigas, divisões e não sei o quê. A Igreja Católica Romana é uma expressão disso, desse entendimento. De que apesar de haver diferenças, não é, de posicionamentos teológicos, vamos manter todo mundo unido debaixo de uma instituição só, a qual chamamos de igreja, para dizer que somos uma coisa só. Não é? Entende? Só que aí, para viver desse jeito, eu teria que ser hipócrita. Eu teria que sacrificar a verdade em nome da unidade. E para mim isso não rola. Entendeu? Aí eu fico com o princípio que Lutero ensinou, né? A unidade, se possível. Nós queremos unidade, mas a verdade é qualquer preço. Então, nós nunca vamos sacrificar a verdade pela unidade. Ou tem verdade ou não tem unidade. É simples assim. Tá? É por causa disso, entende? Eu estou tentando aqui ser muito claro com vocês. Eu tenho quase certeza que o Joel, por exemplo, não vai ficar satisfeito com o que eu estou dizendo. Satisfeito não na minha argumentação, é claro. Estou dizendo assim no sentido de que, poxa, não é isso que eu queria ouvir, né? Talvez eu queria ouvir aí do pastor, né? Poxa, um canal protestante, falando realmente que nós temos que acabar com isso, temos que buscar unidade. E de fato, nós temos que buscar unidade, mas essa unidade tem um limite. E o limite é a verdade. Se ultrapassa disso, não dá para ter unidade. E infelizmente o que nós vemos hoje é que a verdade pouco importa. Há uma frase que o pastor Abraham, né, ele já falou algumas vezes, e eu guardo. Ele, como estrangeiro, observa aqui o nosso país e diz que no Brasil a amizade vale mais que a verdade. Bem, para nós reformados não. Para nós a verdade vale mais do que tudo. E portanto, não é, se em nome da verdade eu tiver que perder amizades, ser chamado de sectário, ser excluído dos outros, ou visto como uma pessoa que não tem amor e que não age como um cristão, eu sinto muito. Né? Os apóstolos também foram vistos assim na sociedade que eles viveram. Muitos cristãos foram vistos assim. Muitos que abraçaram a fé da reforma foram torturados, presos e mortos porque não abriram mão da verdade. Por que eu tenho que ser diferente? Por que eu, da minha geração, por exemplo, vou abrir mão da verdade porque eu quero paz? Eu quero paz, desde que a verdade esteja aqui. Se a verdade não estiver aqui, eu não quero paz, não. Eu quero guerra mesmo. Quero luta. Tá? Porque nós temos que lutar pela verdade. Porque a verdade existe. Essa é a questão. Esse é o centro, tá? Diante de tudo isso que eu posso dizer, eu lamento. Eu não queria que fosse assim.
Eu sei que qualquer cristão genuíno sofre, porque nós não queríamos que fosse assim. Quem dera que nós pudéssemos nos unir de verdade em torno da palavra de Deus, mas não vai acontecer isso aí. O único que vai unificar no final de tudo é Cristo. Ele que vai. Só Ele. Mas nós não podemos fazer isso. É impossível para nós. Tá? Então esse mundo ideal, por exemplo, não existe aqui. Então nós, seres humanos, não conseguimos jamais, nem religiosamente falando, nem socialmente falando, não dá para construir uma sociedade ou uma cristandade de fato unificada. E tudo que você tentar, que alguém tentar para manter isso, vai ser só esteticamente, vai ser uma ilusão. Entendeu? Tipo comunismo, né? E pensando em cristandade, Igreja Católica Apostólica Romana, né? E para mim isso é ilusão. Então, vamos ser coerentes. Eu vou defender que o que eu creio é a verdade, é o que está certo e que os demais estão errados. Isso não quer dizer que as pessoas não são salvas em Cristo, que elas não creem em Cristo de verdade. Não, não é isso não. Eu não penso desse jeito. Certo? Eu sei que há pessoas que creem em Cristo. Cristo preserva os seus. E isso está além do meu controle. Quem sou eu para estar dizendo quem é salvo e quem não é? Isso não tem nada a ver. Mas essa batalha, ela é uma batalha pela verdade, ela deve continuar. Agora, repudio todo tipo de discussões inúteis, tá? Repudio todo tipo de debate entre irmãos de fato. E debate entre evangélicos não significa dizer debate entre irmãos. Por quê? Porque ambos creem em coisas totalmente diferentes e isso é a prova de que não são irmãos. Isso, na verdade, é óbvio e lógico, mas parece que o que é lógico, o que é óbvio hoje ofende, né? Infelizmente. Tá? Então repudio tudo isso, tá? Que é inútil. Certo? É inútil. E que não faz bem, não glorifica Cristo, mas a luta pela verdade sim, esta glorifica Cristo. E por isso devemos lutar, a qualquer preço. Tá bom? Espero que tenham compreendido, vocês dois, tá? Espero realmente. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, por favor, coloquem mais comentários aí. Eu terei prazer em ler quando tiver tempo e quando tiver tempo também responder, né? Se entenderam bem o que eu disse, deu para poder captar a mensagem aqui, né? O cerne da questão. Também, né, se acharem que eu não estou correto, fiquem à vontade. Né? Eu não vou ficar gastando saliva tentando convencer vocês de nada. Né? Meu papel não é esse aqui, não. Tá? Então, se alguém não concorda com o que eu estou dizendo, tá bom. Né? Fecha a porta quando sair. Tipo, não tem pra que a gente ficar brigando. Na verdade, eu não vou ficar brigando nesse sentido, não. De jeito nenhum. Eu mesmo não debato, tá? Não debato porque eu acho que é uma coisa inútil. Eu acho que é uma coisa inútil. Eu creio e ensino assim. Certo? Mas eu não acho que eu tenha que debater com ninguém. Para mim, tem gente que debate, eu entendo e respeito, e até oro para essas pessoas. Agora, eu não vou debater com ninguém, porque eu não vejo proveito nenhum disso. Eu ensino, tá? Porque tem gente que quer aprender, mas debater não. Mas é o meu posicionamento, tá bom? Muito obrigado pela paciência de vocês, dos demais irmãos, e espero que esse vídeo traga uma boa reflexão sobre isso, tá, irmãos? É uma dor que nós temos. Nós não queríamos que fosse assim. Como seria bom vermos de fato unidade. E podermos ver claramente a catolicidade confessada e crida no mundo real. Mas talvez só vejamos isso, não é? E, na verdade é assim que eu penso. Quando o Cristo voltar, Ele é quem vai pôr fim às nossas limitações, às nossas fraquezas, e lá veremos de fato essa unidade perfeita do povo de Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Então, muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo aqui no canal Cultura Reformada. Saiba que você pode ajudar ainda mais o canal Cultura Reformada de duas formas. A primeira delas é se inscrevendo, marcando o sininho, dando joinha nos vídeos que você assistir e deixando um comentário. Isso ajuda bastante no engajamento. E é claro, aquilo que pode fazer a grande diferença é você compartilhar o conteúdo do canal e recomendar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, em suas redes sociais também, ou seja, espalhar, não é, o canal Cultura Reformada. E a segunda forma para você cooperar com o canal é se tornando um patrocinador. Se você tem julgado que o canal é relevante e tem de fato espalhado a fé reformada de maneira fiel e confessional, também se torne um patrocinador. Aqui abaixo você terá acesso ao QR Code para que você possa me ajudar a comprar mais livros, mais literatura, para enriquecer ainda mais o nosso conteúdo aqui no canal. Valeu, muito obrigado, aproveita e assiste mais um vídeo aí.